Fala, xadristas, tudo bem? Vamos dar continuação à nossa série de finais e vamos continuar estudando os finais de torres. Hoje vou trazer para vocês 3 novas posições que serão aqui estudadas. Nós temos aqui a primeira, que já foi vista por vocês num vídeo anterior, o vídeo sobre o final ou posição de Philidor. Mas neste caso, vocês viram as pretas começando a partida primeiro e empatando o jogo. Neste caso agora, vocês vão ver as brancas jogando primeiro. Será que as pretas conseguem empatar esta posição? Vamos ver a posição que nós temos. Temos o rei branco em F5, o peão em E5 e a torre na casa em B7. O rei das pretas na casa E8 e a torre na casa A1. Aqui as brancas jogarão primeiro e conseguirão alcançar a cesta horizontal com seu rei. Se vocês lembram bem, na posição de Philidor, as pretas tentam evitar a chegada do rei das brancas à cesta horizontal, jogando com sua torre na casa, por exemplo, A6, impedindo assim a movimentação do rei e, digamos que esperando a movimentação do peão das brancas que está na quinta horizontal para a sexta, para logo após retornar com sua torre, as pretas retornarem com a torre para a casa onde elas estavam anteriormente, atacando assim o rei das brancas por trás, garantindo um empate. Se vocês não assistiram esse vídeo, sugiro que vocês voltem na minha playlist para assistir justamente este final de rei, torre, peão contra rei, torre na posição de Philidor. Nós vamos ver aqui as brancas jogando primeiro. Temos rei na casa F6. E fica a pergunta para vocês, será que nesta posição as pretas devem seguir com o lance torre em A6? Lembrando que na posição de Philidor as pretas jogam primeiro. Bom, não vamos ainda analisar a posição que vai surgir após torre A6 cheque das pretas. Vamos seguir com outra ideia, outra tentativa de empate nesta posição para as pretas. O movimento torre em E1. Notem que após torre E1, se as brancas tentam movimentar o seu peão para a casa E6, alcançaremos aqui a posição de empate de Philidor e as pretas devem seguir com torre F1 cheque, rei E5, por exemplo, torre E1 cheque, rei D5, torre D1 e as pretas ficam mantendo sempre o ataque ao rei das brancas, garantindo assim um empate. Nós vamos voltar a esta posição, vamos voltar com o rei em F6, jogar a torre E1. E notem que, se as brancas tentam jogar torre B8, vamos ter aqui como simples resposta rei D7. E notem que após rei D7 nesta posição, as brancas não conseguem ter progresso. Se as brancas tentam, por exemplo, jogar com sua torre em B7, o rei preto simplesmente vai retornar para a casa E8, mantendo assim as pretas o seu rei na casa de promoção do peão. E ao mesmo tempo aqui, podemos dizer que garantindo um empate. Mas voltando com a posição que nós temos, vamos ver aqui o seguinte. Após torre E1, vamos ver o movimento por parte das brancas, rei E6. Observe que com rei E6, nós temos uma ameaça de mate, a ideia de torre B8 checkmate por parte das brancas. Mas após o movimento rei E6, as pretas precisam se defender e jogar um lance adequado aqui. O lance sugerido pela teoria, indicado obviamente por ela, é um movimento de rei e não de torre, pois teremos aqui torre D1, com a ideia de que se torre B8, torre D8 na posição para as pretas, mas um movimento de rei. Mas qual movimento de rei aqui vai ser adequado? Rei D8 ou rei F8? De acordo com a teoria, o movimento adequado é rei F8 e guardem o seguinte. Neste tipo de posição, após a ameaça de mate que estamos vendo, o rei das pretas, no caso aqui, deverá se dirigir para o lado mais curto do tabuleiro. Vamos seguir. Torre B8 cheque, rei G7, torre E8 por parte das brancas. Torre E8 tem o objetivo de dar apoio ao rei no avanço do peão de E5. E nesta posição, prestem atenção no lance das pretas. O movimento será torre na casa A1. Notem que após torre na casa A1, vamos ter a torre posicionada, separada do rei das pretas. Mas, de novo, vamos relembrar a ideia. Primeira ideia, o rei das pretas deve seguir para o lado curto do tabuleiro. E a torre das pretas deverá seguir para o lado mais distante do rei das brancas, para aplicar cheques na lateral, ou seja, em horizontal, se as pretas tiverem oportunidade. Vamos seguir com a partida, seguindo a primeira variante que eu mostrei a vocês, logo depois uma segunda possibilidade. Temos aqui rei D7, então teremos torre A7 cheque, rei E6, torre A6 cheque, rei D5 e, finalmente, rei em F7, o que vai garantir aqui um empate para
o jogador de pretas. Notem que o rei F7 atacou a torre das brancas e notem um outro detalhe importante. A torre das pretas está na sexta horizontal, com o rei das brancas na quinta horizontal e outro peão também na quinta. E as brancas tentando levar o seu rei à sexta, mas o que não é possível, alcançamos aqui a posição de Feridor. Vamos voltar à posição com o rei em F6. E agora vamos ver torre E1 mais uma vez, rei E6, rei na casa F8, torre B8 cheque, rei G7, torre E8, torre A1 guardando a ideia de cheque na lateral. E vamos seguir com outra variação. Nós vimos aqui o rei D7, vamos ver agora o movimento torre em D8. Torre em D8 guarda a ideia de proteção do rei das brancas contra os cheques na lateral da torre das pretas. Temos aqui as pretas jogando torre A1 na posição. E vocês poderiam me perguntar, Jorge, e quanto ao cheque na lateral? Neste caso, não vai ser tão necessário. O motivo para isso? O rei das brancas continua na casa E6 e o peão na casa E5. As brancas não fizeram progresso, por isso as pretas podem se dar ao luxo de esperar a movimentação do rei das brancas para tomar ou dar rumo a uma sequência de cheques na laterais durante a partida. Então, temos aqui o lance, por exemplo, rei D6, torre D1 cheque, rei E7 e agora, finalmente, o lance torre em A1. Vamos seguir com uma variação. Se, por exemplo, E6, temos torre A7 cheque, torre D7, teremos a resposta torre A8. Lance extremamente útil nesta posição, impedindo que o rei das brancas chegue à casa E8, permitindo o avanço do peão para a casa E7. Notem que agora aqui, se o jogador de brancas tentar torre D8, vamos ver de novo torre A7 presente no tabuleiro. Então aqui as brancas respondem com rei D6, cheque descoberto com a torre que está em D7. Como eu devo jogar aqui, estando de pretas? A casa mais adequada é a casa, por exemplo, nesta posição, G6. É extremamente importante que você mantenha o seu rei próximo à casa F7, pois se temos aqui, por exemplo, a manobra E7, a resposta simplesmente será rei F7. Se vocês pensaram, por exemplo, em torre em D8, vamos ter a resposta torre A6 cheque. E após torre A6 cheque, teremos a queda do peão das brancas que está em E7 com empate garantido para as pretas. Vamos voltar à posição desde o início. E vamos ver o lance rei F6. E vocês podem estar se perguntando o que vai acontecer então se eu tentar jogar o lance torre A6. Vamos ver torre A6 agora nesta posição. Torre A6 cheque. E aqui, lembrem-se, o rei das brancas já está na sexta horizontal, então as brancas vão avançar o peão para a casa E6. Notem que o avanço do peão E6 tem uma ameaça de mate com torre em B8. E aqui, vamos ver duas possibilidades para as pretas. O movimento rei D8, por exemplo. Após rei D8, teremos rei F7, com ideia de E7, obviamente. Rei atacando a torre que está em C8. Teremos torre em B5, torre A7 cheque, E7, torre D7 e finalmente rei F8, seguido de E8 igual a dama. Vamos voltar ao torre A6 cheque mais uma vez. Temos o movimento E6 e vamos considerar agora o movimento torre A8, evitando torre B8 checkmate por parte das brancas. Nesta posição, as brancas devem seguir com torre H7, ameaçando torre H8 mate, vencendo a partida, independente do movimento rei D8, as brancas vencerão esta posição. Então notem que aqui, sendo as brancas a jogar, o movimento torre A6, que será um cheque para as pretas, não vai resultar em empate. Vai resultar se as pretas jogam primeiro e impedem a chegada do rei das brancas na sexta horizontal. Vamos seguir adiante com o nosso segundo exemplo. Vamos seguir com a nossa segunda posição. E nesta posição, como vocês podem ver, vamos ter semelhanças com a posição anterior. Neste caso, as pretas jogam e perdem, pois vão jogar o lance inadequado na posição. Vamos ver como as brancas devem se comportar justamente com o erro das pretas nesta posição. As pretas respondem com o movimento torre em B8. Acreditem vocês ou não, após este movimento, as pretas estão completamente perdidas. Mas o que leva à derrota das pretas? A distância da torre em relação ao peão de apenas 2 colunas. Interessante, não é? Vamos ver como as brancas vencem esta posição. Vamos ver aqui a primeira ideia. Temos torre D8,
E após torre D8, podemos ter duas variações, que são as ideias aqui das pretas de defesa. Teremos aqui torre B7 cheque. Após rei D6, teremos, por exemplo, torre B6 cheque, rei D7, torre B7 cheque, rei C6, torre em E7. Notem que após torre E7, teremos o movimento rei D6 atacando a torre. E após, por exemplo, rei F6, teremos torre F8, cheque com ganho da torre das pretas que está na casa E7. E vocês podem estar se perguntando que se após E6 podemos ter aqui torre na casa 7. Notem que após torre A7, as brancas simplesmente podem jogar aqui torre D7 cheque, e após torre captura D7, toma D7, teremos a coroação do peão das brancas. Vamos seguir com a mesma posição após torre B8, e vamos agora seguir mais uma vez com torre D8, e vamos ver a manobra torre B1. Após torre B1, podemos ter a impressão de que as pretas têm mais chances de escapar de uma derrota, mas aqui também as brancas vencerão. Notem o seguinte, as brancas vão jogar o movimento rei E8, as pretas respondem com torre A1, aguardando, digamos que, a saída do rei das brancas para a casa D7, já que as brancas estão ameaçando construir, após E7, uma posição de Lucena. Lembram da posição de Lucena? Se vocês não lembram dela, aconselho vocês a procurar na nossa playlist de finais o nosso vídeo voltado para a posição de Lucena. Então, após torre A1, teremos E7. Obviamente, as pretas vão tentar torre A7, impedindo a chegada do rei a D7, com a coroação do peão em A8. As brancas devem seguir com torre D2. Teremos aqui torre A8 cheque, rei em D7, torre A7 cheque, rei E6, torre A6 cheque, e após torre A6 cheque, teremos torre D6. Notem que torre D6 cria a barreira, o abrigo do rei contra o cheque de torre. E após torre A8, teremos torre D8, obviamente, com vitória das brancas. Então, o que nós temos aqui para as brancas é a posição de Lucena sendo utilizada nesta posição de final. E notem que as pretas, infelizmente, elas não conseguem salvar a posição. Bom, vamos seguir adiante dentro dessa situação com o nosso terceiro exemplo. E temos o nosso terceiro exemplo. Bom, é a mesma posição, mas dessa vez jogam as pretas corretamente e garantem o empate. O movimento das pretas é o movimento torre na casa A8. Notem que a torre está em A8. Agora, a torre tem entre ela e o peão 3 colunas. A torre está separada do peão por 3 colunas. E neste caso, as pretas conseguem empatar a partida. Vamos ver como. Vamos ver algumas variações. Temos 3 para ver. Vamos ver a primeira. Rei D7. Teremos rei F6. Não precisamos aqui aplicar o cheque com a torre. O nosso adversário está ameaçando simplesmente jogar E7. E com o nosso rei F6, poderíamos chegar a F7 e parar o avanço do peão. Se, por exemplo, temos peão E7, rei F7, garantindo o empate aqui nesta posição. Vamos agora voltar e buscar agora o movimento torre D8. Após torre D8, teremos torre A7 cheque, se rei D6, torre A6 cheque, se rei D7, torre A7 cheque, se rei D6, mais uma vez cheque de torre A6, e notem que teremos rei E7, torre A7 cheque, torre em D7. Voltamos à mesma posição, com a diferença que a torre não está em A8, mas em A7. Então, o que devem as pretas fazer aqui na posição? Simplesmente jogar a torre em A8 e voltar à posição inicial, passando a vez para as brancas. E notem que aqui as brancas não conseguirão obter qualquer tipo de progresso. Por exemplo, rei D6 mais uma vez, temos com cheque descoberto de torre, temos rei G6 aguardando o avanço do peão para a casa E7. Se, por exemplo, nós temos aqui E7, teremos rei F7, e se torre D8, torre A6 cheque com ganho do peão que está em E7. Podemos voltar a esta posição e ver o seguinte, que no lugar de E7 podemos ter torre em F7. Mas após torre em F7, fica bastante claro para nós que torre em A6 nesta posição vai assegurar também aqui o empate para o jogador de pretas que vai aplicar vários cheques na lateral do tabuleiro. Espero que vocês tenham entendido as 3 posições que foram explicadas para vocês aqui no nosso vídeo.
Quero deixar claro para vocês que eu poderia seguir com outras variações, mas isso deixaria o nosso vídeo muito longo e muito cansativo para vocês. Sugiro que vocês façam suas próprias análises das posições, buscando outros caminhos. Vocês, inclusive, descobrirão caminhos de empate que fogem aos citados por mim. Mas os citados aqui por mim dentro do nosso vídeo são aqueles considerados os mais rápidos, os caminhos mais seguros para vitória ou para empate. Espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Espero contar com os likes de vocês para que a gente possa continuar com este projeto. Espero também contar com seus comentários e irei responder a todos eles. Até o próximo vídeo.